Olá, espero que estejam todos bem e obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Esse é o Mundial Telenotícias, trazendo uma análise dos acontecimentos no Brasil e no mundo. Peço que se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito, pois é muito importante para nós e eu agradeço imensamente. Apenas um dia depois do presidente Lula dizer aquela bobagem toda em alto e bom som, que ia usar a reciprocidade na taxação de produtos americanos, a resposta de Donald Trump foi rápida como um relâmpago. E todo mundo entendeu muito bem o recado. Ele confirmou que vai taxar em 100% todos os países do BRICS que se atreverem a negociar com moeda própria, deixando o dólar de lado. O Brasil vai liderar o bloco este ano e podia ter ficado sem essa. Foi um recado direto ao presidente brasileiro. E agora, como fica essa situação? Será que Lula ainda vai continuar com aquela conversa de promover a negociação entre o bloco do BRICS com moeda local? Ele parece não ter percebido que a onda promovida por Joe Biden passou, acabou. Se não percebeu, é melhor ficar de boca fechada para não entrar mais moscas. Vamos falar sobre isso e outros assuntos bem interessantes também, como a visita da OEA ao Brasil para checar a liberdade de expressão. Fique ligado aí que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador, que também é muito importante para nós, para nos manter por aqui. É bem rapidinho. Até já. Eu tenho artrite, tenho artrose e assim que eu comecei a tomar, eu sou uma outra pessoa. Eu quero agradecer mesmo de coração e eu super indico para quem ainda não começou a fazer o tratamento, faça o tratamento certinho, que vocês verão resultado. Muito obrigada, Andrei, por ter me falado deste produto. Olá, Paulo! Que alegria estar aqui mais uma vez para a gente falar desse produto maravilhoso que é o Articular, que transforma vidas, que recupera a saúde das pessoas, né, gente? Você acabou de ouvir mais uma vida que foi transformada, mais um depoimento, mais uma história, mais um relato de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E para esse ano de 2025 é o que eu desejo para você, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida sem dor, porque, gente, aonde tem dor não tem felicidade. Tem pessoas que estão nos acompanhando agora, que viajou agora esse final de ano e não conseguiu aproveitar da forma que deveria o seu descanso, as suas férias, e ainda não está conseguindo trabalhar direito. Gente, não comece o ano com o pé esquerdo, comece o ano com o pé direito, comece o ano com força, com vitalidade, com vontade de vencer, porque esse ano promete. Então, gente, você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui essa programação, que está sofrendo muito com dor no joelho, dor na coluna, dor generalizada, Andrei, eu tenho uma dor que eu já tomei diversos remédios e essa dor não passa, ela sempre me acompanha e ela tá me deixando triste, tá me deixando frustrado, porque realmente, gente, quem sofre com dor fica triste, fica desanimado, não tem vontade de nada. Eu sei porque eu também já passei por isso. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Esse produto, ele foi desenvolvido depois que eu também saí de um sofrimento. Eu tive artrose e condromalácia no meu joelho esquerdo. Perdi 100% a cartilagem, ficou batendo osso com osso durante muito tempo e eu fiquei tomando remédio de farmácia. Comecei tomando dipirona e Dorflex e no final já estava tomando codeína, morfina e tramal. Sabe o que resolveu o meu problema? A única coisa que resolveu meu problema foi quando eu apliquei 6 injeções, 6 infiltrações em um ortopedista muito conceituado e ele falou assim para mim: Andrei, hoje ninguém mais faz cirurgia. Hoje, esse negócio de prótese está descartado, ninguém mais faz. Hoje é tratamento, é recuperação, é preenchimento com ácido hialurônico ortopédico. E foi daí que surgiu a ideia da gente criar esse produto maravilhoso. Depois que eu saí desse sofrimento, eu falei, eu vou trazer um produto para o povo e vou colocar dentro da cápsula o mesmo ácido hialurônico. Só que além do ácido hialurônico, eu vou colocar mais substâncias. Eu coloquei condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, esse produto ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. É resultado certo, é resultado garantido.
uma semana de uso, eu garanto para você. Você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar sem sentir dor nenhuma, o desconforto vai embora e você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Você vai conseguir aproveitar aí os filhos, os netos, vai conseguir trabalhar melhor, fazer as coisas de casa e não vai sofrer com dor. Tudo isso você tomando 2 cápsulas ao dia apenas. Chega de ficar tomando remédio de farmácia, chega de ficar gastando todo o seu dinheiro, suas economias com medicação, porque remédio é assim, você compra, toma, ele passa na hora, o efeito acaba, volta a dor de novo, aí depois volta de novo e o problema nunca é resolvido. Quer solução definitiva? Articular, que aproveita hoje, né? O final de ano já passou, já estamos em 2025, hoje a promoção está incrível. Os 5.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora vão ganhar um desconto especial. É só você pegar o telefone e ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita. Esse mesmo telefone também tem um WhatsApp, então se você não puder ligar, adiciona nos contatos, chama a gente agora que um especialista em saúde, ele vai tirar todas as suas dúvidas. E sabe qual que é melhor? Você não fica largado não, a gente vende e nós acompanhamos o tratamento, porque eu quero que você também conte a sua história, o seu depoimento aqui com a gente. Então, gente, pega o seu telefone, chega de sofrimento, tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, dor generalizada, articular, que 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente nossas 2 novas pomadas. Pomada Bálsamo Dourado com mais de 10 bioativos. Gente, que pomada maravilhosa. E ainda ganha a pomada Gelo Seco. Lembra antes que tirava inflamação com compressa de gelo? Agora não vai precisar. Passa a pomada Gelo Seco, vai deixar bem geladinho, vai desinchar e desinflamar. E junto com eles, ainda ganha um massageador profissional. Tudo isso você recebe em casa já nos próximos dias, entrega super rápida e o pagamento só para o mês que vem. Então, gente, aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises. Com apenas 10 dias de governo, Donald Trump já fez mais que os governos anteriores em todo o tempo de mandato. E os assessores dele também. Conforme o prometido, o país não deixaria a política externa de lado. Primeiro os Estados Unidos, mas os outros países estão na lista de prioridades também. E o Brasil, claro, é um dos que figuram no topo desta lista. Os pitbulls de Donald Trump estão de olho nas denúncias de repressão sofrida pelos comunicadores brasileiros. Repressão exercida pelo poder do Estado. E os americanos têm como reverter isso, sim, uma vez que uma das bandeiras do novo governo é justamente a supressão, o sufocamento por completo desses atos de repressão das liberdades e a censura das informações. Foi só o governo dizer que ia cortar o orçamento da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que a instituição deu um pulo enorme, perguntando o que poderia fazer para não perder o dinheirinho de todo santo mês. E a resposta foi: vai lá no Brasil e checa como está indo a liberdade de expressão. Foi mais ou menos isso, e deu certo. E a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, ligada à Comissão de Direitos Humanos da OEA, anunciou nesta quinta-feira uma visita oficial ao Brasil entre os dias 9 e 14 de fevereiro, na qual vai analisar a situação da liberdade de expressão no país. Embora a relatoria já tenha participado de visitas em loco da Comissão de Direitos Humanos ao Brasil, esta será a primeira liderada pela relatoria conforme a diretiva da comissão,
com exclusividade de checar o cerceamento das liberdades de expressão no país. Viu só? Das outras vezes em que a comissão esteve no Brasil, quem estava no poder por lá era a esquerda do governo Joe Biden. Mas agora não, os ventos mudaram e o chicote promete estalar pesado. A delegação será composta pelo relator especial para a liberdade de expressão, Pedro Vaca Villarreal, assim como por profissionais da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão e da Secretaria Executiva da Comissão Internacional de Direitos Humanos, e planeja visitar Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas cidades, a delegação buscará ouvir amplamente autoridades dos 3 poderes do Brasil e também o Ministério Público, assim como membros de organizações de direitos humanos, jornalistas, representantes de plataformas digitais e a imprensa. Não está difícil imaginar a conclusão da relatoria, pois o governo brasileiro já trabalha em um projeto de lei para censurar as redes sociais. De novo, com a mesma desculpa de regulamentação das mídias para evitar o fracasso nas eleições que se aproximam. Então, vai ser a primeira coisa que os parlamentares vão usar para aprovar o cerceamento das liberdades. Até o líder do governo, José Guimarães, aquele dos dólares na cueca, quer a censura das redes. Ele disse, abre aspas, "Nós não podemos ir para as eleições de 2026 sem lei nessa área. Sem lei, estamos ferrados." Fecha aspas. É isso? Só que já existe lei e de montão. E por que estão ferrados? Porque não sabem responder com a verdade? Se a verdade for dita e mostrada, eles estão ferrados? É isso mesmo? Quem não deve, não teme. E o que querem? Censurar para poder mentir à vontade? Não, senhor. Tem de usar as mesmas ferramentas, tem de ser um jogo justo e com armas iguais. Se o que disserem for mentira, que provem, e os culpados serão responsabilizados. De que estão com medo? Para ele dizer que estamos ferrados? Ferrados eles estão com essa administração nova de Donald Trump, isso sim. Ainda mais com o presidente brasileiro falando besteira toda vez que abre a boca em público. Ele só confirma as informações que chegam aos ouvidos do americano. Então vai fazer o quê? Melhor ir arrumando as malas, porque o tempo vai fechar a cada dia. Trump está bufando. Disse de novo que não precisa do Brasil e que o Brasil é que depende dos Estados Unidos. Embora Lula diga que não. O país norte-americano é responsável pela entrada no Brasil de quase 50 bilhões de dólares em transações comerciais, sem falar dos acordos de tecnologia firmados entre as principais instituições de segurança nacional. Então, como é que o brasileiro vai querer comprar uma briga com um gigante tão importante como esse? Me diga. E por causa de uma única pessoa? Por mais conchavos que possam existir, por mais emendas que se possa liberar para os parlamentares, não há governo que se mantenha de pé diante de uma briga dessa. Não há. Ele cai muito antes de chegar à primeira sanção. Trump sabe de todos os passos do governo brasileiro, principalmente das movimentações para a criação de uma moeda única para o BRICS. A Rússia pulou fora, dizendo que essa ideia precisava ainda ser muito bem amadurecida, e apontou o dedo para a cara do presidente brasileiro, dizendo que foi ele, e que agora está com a viola no saco com relação a esse assunto. Só lembrando que Lula chamou Trump de fascista e outras coisas ainda mais horrendas que nem podemos falar por aqui por causa da plataforma, mas Trump não esqueceu. De jeito nenhum. Ele sabe quem é a esquerda brasileira e o que ela pensa dos Estados Unidos. E neste fim de semana, em Brasília, os senadores escolhem o novo presidente da casa em substituição a Rodrigo Pacheco, que deixa o posto com um saldo muito ruim, negativo,
para as expectativas populares. E 3 nomes correm por fora em um enfrentamento a Davi Alcolumbre, candidato oficial do governo e dos conchavos. Nós conversamos essa semana com 2 desses nomes, os senadores Marcos Pontes e Eduardo Girão. E hoje nós vamos conversar com o 3º nome desta trinca de concorrentes ao cargo de presidente do Senado. É o senador Marcos Duval, do Podemos pelo Espírito Santo. Senador, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. E eu gostaria de começar perguntando por que o senhor quer ser o presidente do Senado. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Eu registrei a minha candidatura ano passado, em dezembro do ano passado. Então, muita gente nem sabia que eu era candidato, até por ser e estar censurado nas redes sociais. Então, eu já começo na desvantagem, né? Então, é uma democracia que claramente não é um país democrático, tendo um senador censurado concorrendo à presidência do Senado. Então, isso já demonstra que a gente precisa mesmo fazer uma nova renovação. E não é questão de perseguição com quem estava. O que precisamos ser é coerente. Se a Constituição, que é a nossa Carta Magna, que já diz tudo, a nossa Constituição brasileira, eu tenho estudado bastante, eu posso afirmar que ela é quase perfeita, só que ela não é obedecida, né? Ninguém obedece o que está na Constituição. Mas ela dá tantas garantias e direitos que nem eu sabia que existia. E as pessoas perguntam, mas você vai jogar para qual lado? Eu falo, não, eu vou ser o juiz da partida. Eu não estou no time A e no time B. Eu tenho que seguir o que as regras dizem. E as regras estão na Constituição. Não vai ser uma candidatura para ser um perseguidor de quem me perseguiu, né? Ou então vingar de quem me vingou. Não é disso. Porque isso traz uma instabilidade. Eu que trabalho na área de relações internacionais, que se você traz uma estabilidade no governo do Brasil, você traz prejuízo para o país, pouco investimento, é mais pessoas passando fome, morrendo. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, ainda mais assumindo a função de liderar o Congresso, né? Porque automaticamente você acaba liderando o Congresso. Só que o Congresso ficou apático, o Congresso ficou acovardado. E a própria Constituição diz o que compete ao Congresso, o que compete ao Senado, o que compete ao Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Então, é muito claro as regras, não tem dúvida, só basta a gente cumpri-la. E a sociedade brasileira, eu tenho falado com eles assim, vamos voltar 5 anos no tempo. Quando nós poderíamos imaginar que brasileiro pararia de falar de futebol para falar de política? Se eu dissesse isso há 5 anos atrás, as pessoas iam falar, Marcos está ficando doido. Então, hoje, a sociedade brasileira está muito mais informada sobre política do que qualquer outro assunto. Então, o que está acontecendo de positivo, que aquelas radicalidades, aqueles confrontos entre A e B, isso está diminuindo e está a democracia começando a entender o espaço e como ela funciona. Então, eu dou até um exemplo do número 6 e do número 9, que dependendo da posição que você está, você vê o 6, dependendo você está vendo o 9. Então, como é que eu posso exigir que você aí enxergue do mesmo jeito que eu, se nós estamos num país democrático? A maioria que é soberana. Ah, você vai fazer isso, você vai fazer... Não, eu vou fazer o que a maioria do Senado decidiu que vai ser feito. Se tem que ter 42 assinaturas para abrir um processo de impeachment, pronto, tem assinatura, abre-se um processo de impeachment. Não vai ser eu que vou ficar provocando os senadores para a gente poder perseguir A ou B e C, porque senão eu vou ser incoerente. Se eu estou combatendo e defendendo a democracia e o fim da censura, perseguição, como é que eu posso, então, quando assumir, virar? Então, não é coerente. Seria a mesma coisa, né? Agora, senador, exatamente. O senhor ainda continua com suas contas inteiramente bloqueadas, inclusive dos seus gabinetes aí? Do meu gabinete, do orçamento do gabinete, foi liberado só 30%. Do meu salário ainda continua bloqueado. Então, tá certo, mas eu vou até em abril. Em abril. O senhor pode participar... Eu tenho até meu contra-cheque, se quiser eu mostro. Não, absolutamente. Eu só queria saber o seguinte, o senhor continua com suas atribuições de senador? Por exemplo, o senhor pode apresentar projetos, o senhor pode apresentar emendas,
o senhor pode seguir normal a sua vida de senador aí ou está difícil isso também? Sim. O que acontece? Eu estou há 2 anos, é notório isso, numa perseguição contra mim e tudo mais, então está tendo violações e que eu fui entender que a perseguição contra um senador, um parlamentar, não é contra um parlamentar, é contra todos que elegeram e todos que ele representa. Então eu represento o Estado do Espírito Santo, então qualquer coisa feita contra mim está fazendo contra crimes contra a humanidade, então não é contra o Marcos Duval. E não está se seguindo o artigo 53. E eu falei para os outros senadores, não é que eu quero que desbloqueie meu salário, não, eu quero que respeite o artigo 53 da Constituição, né, que é o direito do parlamentar de falar, porque chegou ao ponto de me proibir de estar lá na tribuna, dentro do Congresso, do Senado, podendo falar. Chegou ao ponto de querer me proibir de falar no plenário. Que é uma coisa assim, a Constituição me protege e muito. Então eu tenho a Constituição ainda me protegendo do pouco que me resta. E eu não tenho parado. Tanto é que mesmo censurado, eu fui escolhido o melhor senador do meu estado. Então, assim, mesmo não aparecendo para a sociedade sentiu que o meu trabalho não parou. Então, o que ele fez? Como não tinha condições e não tinha crime nenhum na história da vida do senador Marcos Duval, o jeito era silenciá-lo, calar, deixar ele sumir. Então, isso é o que aconteceu, porque até meus pares não sabiam que eu era candidato à presidência do Senado. Agora... E eu tenho até agradecido aos 42 que subscreveram o pedido ano passado em minha defesa e dito para eles o seguinte, olha, não é para votar em mim, vamos escolher o que é melhor para o Brasil. E as relações internacionais que eu tenho, que é o seguinte, nós temos um dever de casa, que é mudar o cenário político atual no Brasil, voltar com a democracia, que ela não existe mais. Liberdade de expressão é diferente de liberdade de difamação, são duas coisas totalmente diferentes. Então a gente precisa entender essa diferença e entender que se a gente não fizer nosso dever de casa, o Brasil vai entrar em sanções extremas que vão deixar de chegar dinheiro no Brasil e aí vai gerar desemprego, violência, fome, morte. Então é uma posição que realmente é delicada, não é uma coisa para você aventurar ou estar ali por vaidade. Eu me despido da vaidade se, como tem um candidato Girão, tem o Marcos Pontes, a gente não vai dividir voto. Eu já disse isso para eles, esquecem. Eu não vou até o final. Se eu perceber que você tem mais viabilidade de ser eleito, eu vou abrir mão para que você seja eleito, porque eu não quero ver meu país sofrendo problemas por questões de ego, questões de poder, questões de acordinhos em corredores. Legal. Então, se eu quero fazer o que o Elon Musk fez. Todo mundo dizia que era impossível um foguete dar ré. E todo mundo diz e acreditava que todo político não presta, é corrupto, quer tirar vantagens e tal, e eu estou mostrando que há possibilidade de ter um político honesto, correto, ético, equilibrado, podendo ser totalmente democrático, como eu sou aqui no meu gabinete. Eu tenho 2 assessores, que uma de extrema direita e outra de extrema esquerda, e as 2 me ajudam a decidir, porque eu escuto os extremos. É igual eu mostro lá, aqui, ó, achei até aqui o papel 6. Se eu mostro para cá, vocês que estão aí estão vendo o quê? 6, 9. Então, quando eu viro aqui, então assim, como é que eu posso exigir que você tenha... Não, você tem que ver que é o 6 ou é o 9. Então, esse debate no Congresso, que é a maioria que ganha. Não, vamos aqui pelo 6. Então, vamos pelo 6. Senador, o senhor acha que se a eleição fosse aberta, ou seja, não fosse a secreta como vai acontecer, o senador Alcolumbre ganharia essa eleição? Se a eleição for secreta, que é uma coisa que eu tenho estudado, que é inconstitucional. O regimento do Senado confronta a Constituição, porque o regimento do Senado diz que a votação é secreta, mas a nossa Constituição diz que a função parlamentar ela tem que ser aberta e transparente e pública. Então, e o direito meu da liberdade de expressão. Então, como é que eu posso estar proibido
eu como parlamentar, com todos os direitos do artigo 53 da Constituição, ser proibido de mostrar meu voto? Não faz sentido. Então eu tenho falado com os senadores, falei assim, ninguém está violando aqui nada de grave. O que nós estamos fazendo é respeitando a Constituição, que é soberana sobre um regimento interno. Então eu vou mostrar meu voto, porque eu quero falar para meus eleitores e a sociedade que me pediu estar aqui para representá-los, eu fiz o dever de casa que vocês pediram, tá? Esse aqui é o voto que vocês pediram, está aqui o voto feito, que eu sou um representante de vocês. Então, isso eu vou fazer. E vou fazer tranquilo, e vou pedir para que os outros senadores façam, porque ninguém está violando a Constituição. Porque também eu estaria sendo incoerente. Opa, mas está violando a Constituição e quer que o Alexandre, o Beltrano, ou sei lá quem cumpra, né? O Lula, não importa. Então, se eu cobro que a pessoa tem que seguir a Constituição, que é o nosso manual de trabalho, vamos dizer assim, de democracia, eu vou segui-la. Então, se na Constituição diz que eu tenho a liberdade de expressão e eu devo dar satisfação à sociedade por causa do meu cargo público, assim eu farei. Então, o regimento, no meu discurso amanhã, eu vou dizer que o regimento é um regimento desatualizado, que precisa ser atualizado, porque a Constituição está mais atualizada, que eu falei, ela é quase perfeita. Então, a Constituição nos dá total liberdade, e é o regimento que é nos cercear a liberdade de mostrar o voto. Então, voto aberto ganha a oposição, voto fechado ganha a situação. E nós vamos transmitir ao vivo amanhã a sessão plenária aí do Senado, aqui pelo Mundial Telenotícias. Agora é o seguinte, a maioria dos senadores terá de ser reeleita em 2026. O senhor acha que isso vai pesar caso os senadores votem em Alcolumbre? Muito. Excelente pergunta. Vai pesar e muito. As pessoas aqui, eu percebo que estão naquele ritmo político de anos e não entenderam que o mundo evoluiu, que a sociedade evoluiu, que o brasileiro evoluiu na questão de conhecimento de política, enfim. Quem não apresentar o voto, automaticamente vai ser entendido que ele votou no candidato do sistema. E quem quem mostrar o voto, ninguém que vai votar no candidato do sistema vai querer mostrar o voto. Vai brigar porque o regimento proíbe e tal, mas eu vou desconstruir isso no meu discurso. Antes de começar a votação, eu vou desconstruir e mostrar que a lei nos dá quase que nos obriga a mostrar. Então, nós precisamos que a sociedade, cada um do seu estado, cobre o seu senador, não precisa nem cobrar para votar em A e B, não. Só faça assim, eu só quero ver seu voto para ver se você de fato me representou. Você me mostra teu voto. Aí pronto. Basta isso que o candidato da situação, ele não vai ter chance nenhuma. Isso eu fiz uma pesquisa, fiz um estudo, juntei vários programas de IA, de inteligência artificial, para falar de números, de eleições, de votos e tal, e a conclusão de um estudo que eu levei quase uma semana é exatamente esse. Voto fechado ganha a situação, voto aberto ganha a oposição. Senador, o que o senhor tem a dizer para, então, os seus colegas senadores que os convença a votar no senhor? A sua mensagem para eles, para a gente encerrar essa entrevista. Olha, a mensagem eu sou um senador, pela primeira vez na história do Brasil, desde a sua descoberta, censurado, tendo salário bloqueado e tudo mais. É um senador. Coincidentemente, quem é nessa função é o Marcos Duval, porque poderia ser o Alberto, Humberto, qualquer outro. Então, a violação ao artigo 53, o desrespeito a um senador da República, isso é gravíssimo. A invasão a um poder pelo outro de forma monocrática é gravíssimo. E aí eu peço para os 42 senadores que subscreveram um pedido que foi iniciativa até deles, não foi nem meu, para a derrubada das liminares inconstitucionais, tiveram a coragem de botar nome e assinar e se expor perante todo mundo de que estava, de fato, discordando com o que estava acontecendo e protegendo a Constituição e a nossa democracia. Então, eu peço a esses, que são 42 senadores, que eles possam amanhã continuar com essa força de vontade de mudar o Brasil e apresentar o voto. Para quem você votou? Só isso.
Mas não peço mais nada, não é para votar em A e B. Apenas mostra seu voto para que você seja transparente com os seus eleitores e para que você consiga continuar defendendo o que está na Constituição e a nossa democracia. Senão nós vamos sofrer sanções absurdas e isso é um risco grande, não é para mim, mas para aquele lá embaixo, aquele trabalhador que vai perder o emprego e não vai poder sustentar a família. Então nós temos que se despir da vaidade e pensar de forma coletiva. O brasileiro precisa pensar nessa coletividade, o que é melhor para o Brasil. Então, o que é melhor para o Brasil hoje é mostrar o voto. Senador Marcos Duval, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui conosco. Se o senhor vencer essa eleição, nós vamos ficar de olho no senhor também, hein? Para o senhor cumprir as suas promessas, hein? Isso aí. Felicidades, Exatamente, muito boa sorte. Muito boa sorte. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. E até a próxima. E agora vamos abrir espaço para o nosso apoiador, mais uma vez, e voltamos na sequência com mais análises interessantes. Desta vez com o Coronel Gerson Gomes. Até já. Olha, para você que está acompanhando aqui a programação, presta bem atenção nesse recado. Eu quero falar sobre Max Viril, que tem transformado a vida de muitos homens e que você não imagina o que dentro de uma cápsula ele pode fazer por você. Primeiro, porque a nossa rotina não é fácil. Eu sei que você trabalha por horas, o trânsito, o cansaço, o estresse, isso acaba com o dia a dia. Além de tudo isso, depois dos 30 anos, a testosterona vai diminuindo, que é um hormônio que comanda o seu corpo. Você que é diabético, tem colesterol, pressão alta, também tem muito cansaço crônico. Isso acaba impedindo você de ter mais desejo, mais potência. Isso atrapalha até o seu desenvolvimento no trabalho para você ter mais resultado. É por isso que você acorda sempre cansado. Max Viril é um tratamento incrível, porque ele vai trabalhar todas as fases do seu corpo. Primeira fase, ele vai aumentar o desejo, aumentar o prazer, aumentar o desempenho. Segunda fase, ele vai aumentar a tua potência em 10 vezes mais. Ele tem vários ativos que vão trabalhando o seu corpo, cada um de uma forma, como um GPS que organiza o seu corpo com tudo que precisa. Então ele sobe a produção de testosterona, ele vai direto no sistema nervoso, diminui a ansiedade, isso ajuda no controle da ejaculação, porque a principal reclamação dos homens hoje é ejaculação rápida, e é onde o Max Viril trabalha, na ansiedade, na hipersensibilidade, aumentando a sua resistência, o seu tempo de namoro. Além de tudo isso, ele tem a arginina também, que é um vasodilatador que aumenta o calibre das veias. Isso melhora a vascularização do órgão, melhora a circulação e traz muito mais potência, uma ereção mais firme. Isso é importante, é saúde. Nós estamos falando de algo muito sério, um tratamento que foi formulado para você fazer na sua casa com todo o conforto. Então faz o seguinte, ó, homem inteligente é um homem que se cuida. E o Max Viril vai trazer resultado para o seu trabalho. Você acorda bem desde a primeira hora do dia, mais desejo, mais potência. Você vai se sentir mais sensual e seguro. Não tem efeito colateral, é 100% natural, tem a melhor nanotecnologia. Isso alcança o seu corpo aonde um tratamento comum não chega. Então faz o seguinte, você vai ligar 0800, aqui ó, telefone, tira um print aqui desse telefone. Isso, liga. O frete é grátis para todo o Brasil. 0800 323 0090, 0800 323 0090. E atenção, nós temos também o Max Viril Supreme. Esse aqui é um tratamento em pastilha, né? A nossa língua é altamente vascularizada, Paulo. E quando você tem um produto sublingual, ele vai direto para a corrente sanguínea. Além disso, o Max Viril Supreme tem o fenogrego, que é um dos ativos mais estudados no mundo. E isso também ajuda a aumentar a tua força física, a aumentar a massa muscular, principalmente você que gosta de um exercício físico, de uma academia. É incrível o resultado que ele traz. Ambos têm efeito imediato. Então faz o seguinte, você quer entender mais? Liga. Você tem desconto, frete grátis para todo o Brasil. Vai levar de presente hoje um smartwatch top de linha, aquele que você atende ligação pelo relógio, aquele que você recebe notificação, coloca a foto de fundo aí de quem você ama. Tem mais um gel especial, isso! E o frete é grátis para todo o Brasil, mas tem que ligar agora. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com mais um segmento aqui em nosso programa. O governo brasileiro, através das amizades pessoais, está tentando um encontro de Lula com o presidente americano Donald Trump. Quem estaria articulando este encontro é um empresário brasileiro, Mário Bernardo Garneiro, dono do grupo Brasília Invest.
O encontro seria para o dia 17 de fevereiro, agora em Mar-a-Lago, na Flórida. O empresário é conhecido por articular outros encontros entre presidentes brasileiros, como foi o caso do próprio Lula com George W. Bush e Bolsonaro com Trump em 2020. O que estaria em jogo neste encontro? Os atritos entre os dois governos que não param de crescer. Lula iria a Mar-a-Lago para tentar reverter a situação e fazer a cabeça de Trump. Mas será que dará resultados? Trump já deixou claro que o interesse no Brasil não passa pela administração petista e não é nenhum bobo para cair em conversa de sindicalista. Para nos ajudar na compreensão do que pode resultar esse encontro, se sair mesmo, vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Gerson, seja muito bem-vindo. Quem vai convencer quem nesse encontro? Muito bom estar de volta, Paulo, e saudando a nossa qualificada audiência do Mundial Telenotícias, que tem capacidade de responder essa sua pergunta de pronto. Na verdade, Paulo, o que o Brasil tentará fazer, ou pelo menos os grupos econômicos e as pessoas de bom senso, é não colocar o Brasil ou retirar o Brasil de uma posição extremamente desvantajosa do ponto de vista econômico e, por que não dizer, até da política internacional. É um trabalho hercúleo, muito difícil, porque o presidente Lula, ele, mesmo antes da eleição de Donald Trump, ele se manifestou não somente torcendo por Kamala Harris, mas também, de certa maneira, hostilizando o presidente Trump. E vou além. A primeira-dama do Brasil, inclusive, se referiu a uma das pessoas chaves do governo Trump com palavras de baixo calão. Há uma imagem internacional de que o Brasil ele está alinhado, seja com o Irã, nas questões ali do Oriente Médio, seja até mesmo com a Rússia no tema da invasão da Ucrânia, se colocando como favorável até a uma hostilidade contra os Estados Unidos, ainda trazendo aquela disputa ideológica lá da Guerra Fria, do século passado, Paulo. Então, desfazer toda essa imagem do Foro de São Paulo, da articulação de Lula com Fidel Castro, do apoio às ditaduras da Nicarágua, da Venezuela, vai ser um trabalho muito difícil, Paulo, mas tem muita gente que está tentando contemporizar e colocar um pouco de bom senso nessa relação, vamos dizer assim. Não sei se o pessoal vai conseguir, Paulo. É interessante saber quem irá nesse encontro na comitiva de Lula, né? Será que ele vai levar toda aquela comitiva que ele costuma levar para a China e para os Emirados Árabes, né, quando viaja? Isso é o que nós devemos saber, né? Também é interessante saber se seguirá alguém do Poder Judiciário junto com ele, não é? Porque o que será discutido? O Trump sabe que o presidente brasileiro chamou ele de fascista e sabe do apoio que ele deu para Kamala Harris e Joe Biden e que também chamou Trump de outros nomes que nós não podemos mencionar aqui na plataforma. Isso não fica para lá. Trump, além de ser um político muito experiente e agora muito poderoso nessa segunda volta, é um empresário de sucesso. Ele conhece de malandragem. Ele conhece quando querem enganá-lo. Então você acha que vai ser uma tarefa fácil para o governo brasileiro chegar a um acordo com Trump? Talvez Trump pode dizer o seguinte: não, beleza, se você quer que a gente dê uma amenizada, você quer vir aqui, tudo bem, mas olha, vai ter que ser assim, assim, assado. Então, de repente, o governo brasileiro vai tentando convencer um e acaba voltando convencido, que nem o Gustavo Petro da Colômbia. O que você acha? Eu creio que a iniciativa diplomática vindo do meio empresarial já é sintomática de uma certa distorção. Veja que o Brasil, por intermédio dos seus meios tradicionais, do Ministério das Relações Exteriores, simplesmente fez um cumprimento formal, por intermédio do Mauro Vieira, à eleição de Donald Trump, mas não houve nenhuma reunião ainda, nenhum encontro formal entre a esfera diplomática, ou seja, entre Marco Rubio,
que é o secretário de Estado, e o Mauro Vieira, ou até mesmo, se a gente quisesse forçar um pouquinho a barra, enviando o nosso chanceler de fato, que é o Celso Amorim. Poderia ter tentado um contato, mas tudo leva a crer que o Mauro Vieira deve assumir agora o contato com os americanos e o Celso Amorim continuará fazendo os contatos com Rússia, Irã, Venezuela, Nicarágua e todos aqueles que ideologicamente se juntam à proposta do tal Sul Global. Não sei como o Lula se equilibrará no meio dessa disputa, Paulo, porque você veja que muita gente entendia que Lula estava governando estribado na sua ideologia do passado de sindicalista ou até mesmo daquele socialismo sindical. Mas não é verdade. Nós sabemos que Lula foi descondenado e conduzido à presidência da República com um apoio muito grande do próprio governo americano. Hoje já se sabe disso e essas revelações agora ficarão cada vez mais profundas assim que todos os nomeados por Trump forem aprovados aqui no Senado. Seja a própria estrutura do Departamento de Estado, que vai querer saber que história é essa de colocar dinheiro do pagador de impostos, da USAID, para subsidiar censura no Brasil. Como é que foi isso do Departamento de Estado, Departamento até de Defesa, visitarem o Brasil antes das eleições, pressionando para que Lula fosse eleito? Por que esse privilégio em cima de um líder que todos sabem que militou no passado contra o chamado imperialismo americano e o pior, se conectou com o narcotráfico aqui durante o Foro de São Paulo? Então, essa aposta do governo Biden, subsidiada aí pelos interesses globalistas, foi a derrotada aqui nos Estados Unidos, né, Paulo? Então, saber agora como se portar com essa nova configuração, não porque Lula tenha medo de Trump, não porque Lula tenha respeito por Trump, não, é porque ele sabe que estará na pior fase do seu governo agora, encarando a eleição de 2026, tendo que equilibrar a economia e as relações internacionais no momento em que Trump não está disposto a condescender, no momento em que Trump já foi ao Fórum Econômico Mundial e já avisou a todo mundo dizendo: acabou a festa, agora nós retomaremos não só o crescimento dos Estados Unidos, mas a luta pela liberdade de expressão, a luta pela desregulamentação, tudo aquilo que foi imposto durante a pandemia, por exemplo, aquele controle social, todo aquele objetivo de realmente cercear a liberdade de expressão, dizendo que está fazendo uma regulação, combate ao discurso de ódio, todas aquelas pautas woke que estavam sendo enfiadas goela abaixo da classe média, não só aqui dos Estados Unidos, mas da Europa também. Tudo isso, Paulo, o Trump já disse que não vai negociar. E agora o Trump fica naquela situação. Como tratar o Brasil? Eu acho que o Trump vai primeiro solicitar que o governo brasileiro faça as conexões formais pelo meio diplomático. E olha, cair na mão do Marco Rubio e da Maria Elvira Salazar e do Chris Smith, ou até mesmo do Rick Scott, que são aqueles congressistas que estão conectados com as relações internacionais e que conhecem tudo do que está acontecendo no Brasil, vai ser complicado, viu, Paulo? Tempos difíceis para o governo Lula é o que nós prevemos aí à frente. E pior, né, o empresário Garneiro não vai ter esse espaço passando por cima de toda essa gente que você disse. Como eu disse, pior porque tem Elon Musk por trás de tudo isso, né? Que vai orientar o presidente americano a ficar com os olhos bem abertos, né? Principalmente pela experiência negativa que ele teve com as autoridades brasileiras. Mas hoje, Gerson, o presidente americano voltou a falar, agora pela primeira vez depois de assumido, né? Ou seja, de tomado posse como presidente, e ele falou pela primeira vez que vai tarifar em 100% os países do BRICS que ousarem em criar uma moeda local para transações comerciais internas. O curioso é que isso vem um dia depois da declaração do presidente Lula de agir com reciprocidade nas tarifas. Você acha que a fala do presidente americano tem alguma coisa a ver com a fala do presidente brasileiro de ontem?
Nós estamos vivendo um momento de tensão interessante, Paulo. Você, no finalzinho da sua fala anterior, você citou a questão do próprio Elon Musk. E veja que agora, esta semana, a empresa do Elon Musk, o X, foi obrigada aí imaginamos, né, pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, a retirar do ar, ou seja, retirar o perfil da revista Timeline, numa censura prévia que é inconstitucional. E você não tenha dúvida que se o X cumpriu essa determinação, esse tema foi colocado já para o Marco Rubio e estará integrando essa fase de resgate do que aconteceu, seja com as empresas americanas da Starlink, seja com X, seja com Rumble, e até mesmo agora com a revista Timeline, que está sediada aqui nos Estados Unidos, tem o Lacombe, tem o Alan dos Santos, um grupo de jornalistas o Max também, um grupo de jornalistas que se reuniu para prestar esse serviço daqui, baseados dos Estados Unidos. Então, nós temos o caso do Rodrigo Constantino, que está com as suas contas bloqueadas agora, e é cidadão americano e está encarando um tratamento de câncer. Nesse momento, o Paulo Figueiredo continua com todas as suas contas bloqueadas e está indiciado em um inquérito de tentativa de golpe de Estado no momento em que afloram as investigações aqui do 6 de janeiro, todos indultados, se descobre que existiu toda uma armação. Então, esse é o ambiente, esse é o contexto, Paulo. Então, quando você fala de reciprocidade, fala do comércio, talvez, se nós estivéssemos lidando com um país com uma estatura geopolítica que pudesse falar de igual para igual com os Estados Unidos, poderia haver até esse tipo de negociação. Mas isso não é verdade, Paulo. Muito se fala em balança comercial em termos de números, em números absolutos, mas isso não espelha a verdadeira situação do Brasil, que depende não só do capital, mas da tecnologia, depende dos investimentos. O Brasil hoje está ingressando em um período complicadíssimo da sua economia, exatamente por causa daquela ideia, obsessão do Partido dos Trabalhadores, de que o governo deve ter o protagonismo, ser o indutor do crescimento. Quando, na verdade, sem os investimentos internacionais, sem as empresas internacionais que fazem girar a economia brasileira, isso tudo para. Isso tudo esmaece toda a possibilidade de Lula tentar alguma coisa nessa segunda parte do seu mandato. Então, eu não creio que Lula tenha a capacidade, assim como o Gustavo Petro também não teve, de realmente fazer uma disputa como ele gostaria. Talvez por isso exista gente que está fazendo o que na Colômbia foi feito. Eu não sei se você lembra, quem fez a negociação para desfazer a besteira de Gustavo Petro foram justamente os empresários, ex-presidentes colombianos, muitos colombianos que têm grandes investimentos aqui nos Estados Unidos e que foram rapidamente consertar a besteira. Talvez seja essa a ideia agora, Paulo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E os Estados Unidos agora contam com o apoio formal da Argentina e do Paraguai aqui no Cone Sul. Ou seja, o Brasil vai ficando isolado. E eu vou perguntar uma coisa. Você lembra daquele filme? Você chegou a assistir o filme Interestelar? Ou seja, Interstellar? Né? Sim, filme muito bom, Interestelar, tem uma cena ali fantástica onde os atores principais estão no oceano, num planeta, né, de água pura, né, e de repente começa a subir uma onda gigantesca que eles pensavam que era uma montanha, mas não era, era a água se aproximando. Então é justamente essa imagem que nós temos do Brasil no atual momento, ou seja, está se formando, crescendo uma onda gigantesca que vai cair sobre as autoridades brasileiras. Um exemplo disso é a notícia divulgada hoje, nessa sexta-feira, da Organização dos Estados Americanos, uma comissão, uma relatoria de direitos humanos que vai fazer uma visita ao Brasil para checar se está havendo o cerceamento de liberdade de expressão. Como é que você vê isso, Gerson? É até interessante você chamar esse assunto, porque, por coincidência, eu conversei com o Pedro Baca, que é exatamente o presidente dessa comissão e que virá ao Brasil, naquela reunião que houve em Washington, na qual
estavam presentes ali o senador Eduardo Girão, estava o deputado Van Hatten, não por coincidência, 2 candidatos amanhã, né, que nós faremos a cobertura das eleições no Senado e na Câmara, e também estava a Bia Kicis nessa reunião, ela falando de forma remota, porque a reunião foi transferida de data e foi uma reunião muito tensa. Eu posso te dizer o seguinte: eu nunca vi o senador Girão, que é alguém reconhecido por ser muito cordato, ter posições firmes, mas sempre se referindo, né, de uma maneira muito educada aos problemas, às tensões, mas nesse dia ele foi muito duro com a presidente da comissão, ali na Organização dos Estados Americanos, que vem de Barbados. Ela tem dupla nacionalidade, é de Barbados e canadense. E ele chegou a exigir que fosse tratada pela comissão a situação do estado de exceção, a violação dos direitos humanos no Brasil. E o Vaca estava nessa reunião. Logo quando acabou, eu conversei com ele, junto com o senador Girão e o próprio Marcel Van Hatten, sobre essa visita. E eu espero que ele tenha um passado mais de esquerda. Ele estava bem com o governo Biden, mas agora ele sabe que tudo na OEA vai parar sem o dinheiro dos Estados Unidos. Toda essa estrutura, Paulo, seja das Nações Unidas, esses organismos multilaterais, eles precisam do dinheiro dos Estados Unidos. Nada funciona sem o investimento dos Estados Unidos. Você viu a Operação Acolhida, que já teve que dar uma travada porque havia dinheiro dos Estados Unidos subsidiando justamente a Organização para Acolhimento dos Refugiados lá em Roraima. Ou seja, ninguém falava nada, mas nós estávamos recebendo os venezuelanos bancados pelo imperialismo norte-americano, será que era isso? Ou seja, os venezuelanos fogem para o Brasil e o americano ainda paga toda essa estrutura para recebê-los. Então você veja que Trump mandou suspender por 90 dias toda e qualquer exposição de dinheiro do Tesouro, ou seja, do contribuinte americano, investido em organismos internacionais. A OEA está tremendo, Paulo, porque eles sabem que nada funciona sem dinheiro dos Estados Unidos. Então, eu espero que o representante, o Baca, né, ele venha ao Brasil e converse realmente com o Congresso Nacional, com a oposição, e descubra, por exemplo, que nós temos o senador que você entrevistou há poucos minutos, que está completamente censurado. Ué, ele não vem falar sobre liberdade de expressão? Será que ele sabe que nós temos vários influencers ainda no Brasil que estão com redes sociais limitadas, que os algoritmos são obrigados a cercear a liberdade de expressão? Será que ele sabe que no governo passado havia toda uma estrutura para censurar? Você lembra do PL 2630? Agora, eles estão tentando retomar agora pelo Supremo Tribunal Federal. Será que o Vaca sabe de tudo isso? Eu creio que sabe, viu, Paulo? Agora, depende se ele vai continuar remando conforme a maré estava no governo Biden, ou se agora ele vai contar com o dinheiro do governo Trump e tentará uma posição mais equilibrada. Porque eu vou te dizer uma coisa, dizer que o Brasil tem liberdade de expressão é até brincadeira, né, Paulo? É até uma afronta. Isso é uma grande verdade, porque todos nós temos que tomar cuidado até com o que dizemos aqui, né? E se o Vaca não sabe, ele vai ficar sabendo, porque ele vai conversar com os parlamentares e eu acredito que vai conversar também com o senador Marcos Duval, que, aliás, amanhã ele é um dos candidatos a assumir a presidência do Senado, juntamente com o senador Eduardo Girão e com o Marcos Pontes. Nós conversamos com ele agora há pouco e ele mostrou muita serenidade, né? Mostrou muita segurança com relação ao que pretende se assumir a presidência do Senado. Bem legal. O que você achou da entrevista dele, Gesso, e do nome dele para a presidência do Senado? Bom, primeiro eu quero te parabenizar e parabenizar ao Mundial Telenotícias por ter sido um dos poucos canais de jornalismo que deram oportunidade aos 3 candidatos da oposição para se manifestarem, defenderem as suas candidaturas aqui. Nós ouvimos o Eduardo Girão, ouvimos também o próprio astronauta Marcos Pontes e ouvimos hoje também o senador em exercício, que é alguém que está sendo perseguido e que não há a menor dúvida que é o Duval.
Agora, não creio que ele tenha grandes chances, até porque ele, de certa maneira, tem uma imagem um pouco caricata, até mesmo no seio da direita. Como ele bem disse, ele tem assessores que são da extrema esquerda e extrema direita. Ele falou isso na sua entrevista, eu achei honesto até da parte dele. Ele avoca até a possibilidade dele aproveitar a candidatura para ele subir na tribuna e colocar, ou talvez rememorar, a população brasileira da situação completamente inaceitável e esdrúxula que ele vive, com contas bloqueadas, multas arbitrárias e até mesmo redes sociais caçadas. Ou seja, é o pleno, podemos dizer, testemunho do estado de exceção que a gente vive no Brasil hoje. Agora, já que você toca na eleição de amanhã, e nós faremos essa cobertura, eu não posso me furtar de dizer o seguinte: é importante a candidatura dele, principalmente a candidatura do Girão e do Astronauta, porque nós no Brasil, Paulo, infelizmente, não aprendemos algo muito importante que a esquerda já deveria ter ensinado para a direita. A esquerda, eles têm os pragmáticos, eles têm José Dirceu, que faz toda a estrutura ou faz toda a concepção estratégica, mas eles não abrem mão da ideologia dos ativistas, daqueles que realmente vão para a rua, daqueles que falam com a população, daqueles que são coerentes com os ideais da esquerda. E sabe o que acontece na direita, Paulo? Há uma fragmentação e não se entende, e eu lamento muito quando eu vejo isso, que é importantíssimo que haja aqueles que vão amanhã disputar pela ideologia, pelo povo, a despeito da estratégia que o presidente Bolsonaro está travando e está, inclusive, organizando a uma promessa do Alcolumbre de dar ali a vice-presidência, a primeira vice-presidência, de dar uma comissão para o Flávio Bolsonaro ali na segurança, de dar uma comissão para a Damares ali na parte dos direitos humanos, de também negociar ali uma participação maior nas outras comissões. Tudo bem. Isso é válido? Talvez seja uma boa estratégia para 2026? Talvez sim. Mas eu vou te dizer uma coisa, Paulo. Se não ficar muito bem entendido pelo Alcolumbre, e isso só pode ser observado depois do primeiro turno, quando aqueles votos no Marcos Duval, votos no Astronauta Marcos Pontes, votos no Girão, saírem ali demonstrando que Alcolumbre tem uma resistência muito bem definida. Ainda que num segundo turno ali haja uma estrutura de acordo, tem que ficar claro para o público que quem subsidiou ou quem subscreveu, melhor dito, esse acordo, não fez porque concorda com Alcolumbre, muito pelo contrário, fez porque vislumbra uma maneira de ser oposição. Então eu vou te dizer uma coisa, o Dirceu, ele sabia que era importante ter o pessoal do PCdoB, pessoal do PSOL, o pessoal gritando lá nos primeiros dias das convenções nacionais, e ele ia para o lado do pragmatismo, porque ele dizia, ter o poder é mais importante até do que a ideologia. Atualmente o PT se transformou numa organização criminosa, lamentavelmente do ponto de vista até da disputa política, mas a direita precisa aprender, Paulo, nós temos que ser cobeligerantes, nós somos concorrentes, temos vários grupos concorrentes no seio da direita, não adversários. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender e amanhã nós vamos ver onde a gente vai chegar, Paulo. Com toda certeza, Gerson, chegamos ao final do nosso programa, já não temos mais tempo para nada e eu agradeço demais a sua participação e seus esclarecimentos aqui conosco. E amanhã, então, a gente se encontra a partir de 9 horas da manhã, horário de Brasília, quando começa a transmissão diretamente do Senado Federal e vamos ver no que dá isso aí, né? É isso aí. Minha torcida é que no primeiro turno amanhã, pelo menos do Senado, né, porque a gente sabe que a dinâmica do Senado é um pouco diferente da Câmara dos Deputados, mas pelo menos no Senado, o primeiro turno nos dê uma certa atenção e passe para o governo e para o Davi Alcolumbre a ideia de que eles não têm liberdade de ação. E se eles se afastarem de Jair Messias Bolsonaro e da direita, eles vão pagar um preço político muito grande ali em 2026. Essa é a minha expectativa, Paulo. Vamos cobrir amanhã, estarei ao seu lado, se Deus quiser. Tá bem, obrigado. Até lá.
E nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, já sabe, nos dê um like e se inscreva no canal. Isso é muito importante, você se inscrever no canal. Isso nos dá muita força aqui na plataforma e eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda. Muito obrigado por tudo, tenham todos um excelente fim de semana e nos vemos neste sábado, às 9 da manhã, ao vivo, com a transmissão da eleição no Senado Federal para a escolha do novo presidente da Casa. Um forte abraço e até lá.